Eduardo Martinez tinha tudo sob controle. CEO aos 35 anos, império construído do zero, reputação impecável, ética inabalável. Quando o amigo morreu e deixou o testamento com pedido impossível, cuida da minha filha. Ensina ela a comandar a empresa. Confio em você. Eduardo prometeu. Claro que prometeu. Mas quando Valentina Costa entrou no escritório dele, 24 anos, vestido que deveria ser crime corporativo, olhos que prometiam problemas. Então você é meu mentor, ela disse, sorriso provocador nos lábios. E Eduardo soube. Tinha acabado de prometer a coisa mais difícil da vida dele, ensinar aquela mulher, sem tocá-la, sem desejá-la, sem quebrar a única promessa que realmente importava. Esta é a história de Eduardo e Valentina, e de como algumas promessas são impossíveis de cumprir. Mas antes de começar, se você ama histórias onde a química é tão intensa que a ética vira pó, onde mentor e aluna cruzam todas as linhas proibidas, se inscreva no canal. Histórias completas 3 a 4 vezes por semana. Aperta o sininho para não perder nenhuma. E deixa o like se você já sabe que vai se viciar. Agora, vamos para a história de Eduardo e Valentina e da promessa que ele nunca deveria ter feito. Terça-feira, 2 da manhã. Valentina Costa acordou com campainha insistente. Cambaleou até porta. Ressaca da festa de ontem ainda martelando. Abriu. 2 policiais. Expressões graves. Senhorita Costa? Valentina Costa? Sou eu. O que... Seu pai, Ricardo Costa. Houve acidente. Ataque cardíaco ao volante. Lamentamos informar. O mundo parou. Que ele não resistiu. Joelhos falharam. Um policial segurou. Mas Valentina mal sentiu. Porque Ricardo Costa, empresário bilionário, workaholic incansável, pai ausente mas amado, estava morto. E ela tinha 24 anos, diploma em marketing que nunca usou, e absolutamente zero ideia de como viver sem o dinheiro dele. Funeral foi 3 dias depois. Multidão. Empresários. Políticos. Gente que Valentina nunca viu chorando pelo pai que mal conheciam. Ela usou vestido preto Dior, óculos escuros, Chanel. Por dentro, caos absoluto. Depois do enterro, advogado da família pediu reunião. Testamento de seu pai. Precisa ouvir hoje. Escritório luxuoso. Valentina sentou. Advogado abriu o envelope lacrado. Deixo totalidade das minhas ações da Costa Enterprises para minha filha, Valentina Costa. Condição. Ela deve assumir como CEO e comandar a empresa por período mínimo de 1 ano. Se renunciar, desistir ou for removida pelo conselho antes desse prazo, ações passam automaticamente para conselho administrativo. O quê? Ele quer que eu seja CEO? Valentina quase riu. Eu não sei nada de negócios. Seu pai sabia, por isso deixou cláusula adicional. Advogado virou página. Contratei Eduardo Martinez, CEO da Martinez Consultoria, como mentor de Valentina. Contrato já assinado. Eduardo vai orientá-la durante o 1º ano. Confio nele completamente. Quem é Eduardo Martinez? Melhor amigo de seu pai e um dos CEOs mais respeitados do país. Valentina encostou na cadeira. 1 ano. Tinha que sobreviver 1 ano, comandando empresa que não entendia, com mentor que não conhecia. Ou perdia tudo. Quando começo? Ela perguntou, voz mais firme que se sentia. Segunda-feira, 9 da manhã, reunião com o Sr. Martinez. Valentina saiu dali tremendo. Mas não de medo, de raiva, porque o pai, mesmo morto, ainda controlava a vida dela. E dessa vez não tinha como fugir. Eduardo Martinez acordou 6 da manhã, como sempre. Corrida, banho, café preto, notícias. Rotina impecável de homem que construiu o império aos 35 anos. 6 anos atrás tinha apenas ideia e determinação. Hoje, Martinez Consultoria valia bilhões. E Eduardo tinha reputação que dinheiro não comprava. Íntegra, ética, confiável. Chegou no escritório 7h30. Assistente já esperava. Bom dia, Sr. Martinez.
Reunião com senhorita Costa às 9 confirmada. Eduardo suspirou. Valentina Costa, filha de Ricardo, 24 anos, 0 experiência, Instagram cheio de festas em Ibiza, e agora, CEO. Ricardo tinha pedido o favor impossível antes de morrer. Se algo me acontecer, cuida da Valentina. Ensina ela. Sei que é pedir demais, mas confio em você. Só em você. Eduardo prometeu. Porque Ricardo era mais irmão que escolheu. Mas agora, vendo o currículo de Valentina... Festas, viagens, diploma que nunca usou, murmurou. Vai desistir em 1 mês. Mas promessa era promessa. Às 9 em ponto, secretária anunciou. Senhorita Costa chegou. Manda entrar. Eduardo se preparou mentalmente. Esperava a garota mimada, chorosa, perdida. Porta se abriu. E Valentina Costa entrou. Eduardo congelou, porque ela não era menina, era mulher. Cabelo loiro ondulado caindo em cascata nos ombros. Olhos azul claros que seguravam o olhar sem desviar. Vestido roxo que abraçava curvas de forma estratégica. Salto que acrescentava autoridade, postura confiante e sorriso. Aquele maldito sorriso que dizia: sei exatamente o efeito que causo. Bom dia, Sr. Martinez. Voz suave, mas firme. Ou posso te chamar de Eduardo, já que vamos trabalhar bem próximos. Ela estendeu mão. Ele apertou. Pele suave. Aperto firme. Soltou rápido. Senhorita Costa. Valentina, por favor. Ela sentou, cruzando pernas devagar. Senhorita Costa era minha mãe. Eduardo voltou para trás da mesa. Distância segura. Seu pai me pediu para orientá-la durante o 1º ano. Eu sei, li testamento. Ela se inclinou levemente. Decote, estratégico. E você prometeu cuidar de mim. A forma como disse cuidar carregou intenção que não deveria ter. Prometi orientá-la profissionalmente. Eduardo corrigiu, tom mais duro que pretendia. Claro, profissionalmente. Sorriso cresceu. Então, por onde começamos, mentor? E pela primeira vez em 6 anos, Eduardo Martinez sentiu o controle escapar. Porque Valentina Costa não era garota perdida, era perigo embrulhado em Dior. E ele tinha acabado de prometer 1 ano inteiro, perto dela. Merda. Primeira semana foi teste de paciência. Eduardo criou cronograma rigoroso. Aulas de gestão, reuniões com departamentos, leitura de relatórios. Valentina tinha outras ideias. Segunda-feira, ela chegou atrasada. 40 minutos. Desculpa. Trânsito. Mentira óbvia. Terça, usou vestido coral tão curto que Eduardo evitou olhar para as pernas dela. Quarta, fez perguntas sobre fusões enquanto mordia caneta. Lenta. Provocativa. Quinta, acidentalmente derrubou caneta. Abaixou para pegar. Decote. Devastador. Eduardo manteve olhos fixos na tela. Sexta à tarde explodiu. Você tá levando isso a sério ou não? Valentina piscou. Inocente demais. Levando o que a sério? Isso, ele gesticulou. Empresa, responsabilidade. O que seu pai confiou em você? Eu tô aqui, não tô, todo dia, 9 da manhã. Atrasada, meia hora, 40 no máximo. E as reuniões? Você passa metade do tempo no celular. Instagram da empresa. Tô construindo presença digital. Presença. Eduardo respirou fundo, controlando. Valentina, você tem 1 ano. 1. Se falhar, perde tudo. Entende isso? Ela se levantou. Devagar, contornou mesa. Aproximou dele, perto demais. Eu entendo perfeitamente, sussurrou. Mas você me subestima. Não subestimo. Você me vê como menina mimada, incapaz, frívola. Dedos dela roçaram borda da mesa, centímetros da mão dele. Mas você não me conhece, Eduardo. A forma como disse nome dele, eu sei mais do que você pensa, continuou. Sei que você construiu o império do zero. Sei que se divorciou há 3 anos porque esposa te traiu com sócio. Sei que meu pai era a única pessoa em quem você confiava. Como ela sabia disso?
E sei, ela se inclinou, perfume cítrico invadindo, que você prometeu cuidar de mim. E você nunca quebra promessas. Os olhos dela desceram para os lábios dele, rápido, mas ele viu. Eduardo se afastou, levantou, criando distância. Vai embora. O quê? Reunião acabou. Vai, para casa. Mas... Agora, Valentina. Ela ficou parada, surpresa. Depois, sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar algo. Tudo bem, mentor. Até segunda. Saiu rebolando. Proposital. Porta fechou. Eduardo desabou na cadeira. Passou mãos pelo rosto. O que eu fiz para merecer isso? Porque estava claro, Valentina Costa não era só herdeira inexperiente, era tentação embrulhada em intenção. E ele tinha prometido resistir, por um ano inteiro. Impossível. Mas o que Eduardo não sabia é que Valentina tinha plano. Porque ela não era idiota, nem frívola, era estratégica. E tinha percebido algo crucial naquela primeira semana. Eduardo Martinez, CEO ético, controlado, inabalável, reagia a ela, lutava, resistia, negava. Mas reagia. E Valentina Costa nunca perdeu o jogo que decidiu jogar, especialmente quando o prêmio valia tanto a pena. Segunda semana começou diferente. Valentina chegou 8h50, adiantada. Eduardo olhou o relógio, 2 vezes. Aconteceu algo? Não, por quê? Você chegou no horário. Você pediu. Ela sorriu. Eu ouço, sabia? Ele não acreditou, mas não discutiu. Reunião foi produtiva. Valentina fez perguntas inteligentes. Anotou tudo. Focada, sem provocações, sem joguinhos. Eduardo relaxou. Levemente. Talvez ela esteja levando a sério. Ilusão durou exatos 3 dias. Quinta à noite. Trabalhando tarde. Valentina entrou no escritório dele. 10h30. Ainda aqui? Eduardo olhou para cima. Ela tinha trocado roupa. Vestido de reunião substituído por calça jeans justa, blusa de alças finas dourada, cabelo solto, casual, mas devastadora. Estudando o contrato de fusão. Ele disse voltando para os papéis. Há 3 horas? Eduardo, você precisa descansar. Prazo é amanhã. E vai estar pronto. Você é workaholic. Ela se aproximou, sentou na beirada da mesa dele. Compulsivo até. Sou dedicado. É solitário. Ela corrigiu, suave. Os olhos dele encontraram os dela. Pela primeira vez, viu algo além de provocação, compreensão. Meu pai era assim. Valentina continuou. Trabalhava até morrer, literalmente. E no fim, morreu sozinho, no carro, voltando de reunião que nem era importante. Eduardo não sabia o que dizer. Eu não quero isso para você. Ela tocou a mão dele. Leve. Você prometeu cuidar de mim. Mas quem cuida de você? Coração dele acelerou com toque. Valentina, vem. Ela deslizou da mesa. Te levo para jantar. Algo rápido. Você precisa comer. Não preciso, Eduardo. Tom dela mudou, firme. Aceita. Por favor. Ele deveria recusar. Sabia disso. Mas estava cansado, com fome, e ela tinha razão. Tudo bem, algo rápido. Sorriso dela iluminou. Prometo que não mordo. Pausa. Muito. E apesar de tudo, Eduardo quase sorriu. Restaurante era discreto, italiano, vazio para a hora. Sentaram, pediram. Silêncio confortável enquanto esperavam. Posso perguntar algo? Valentina disse. Pode. Por que você prometeu cuidar de mim? Meu pai deve ter pedido, mas por que aceitou? Eduardo pensou antes de responder. Seu pai me salvou, há 7 anos, quando a empresa quase faliu. Ele investiu, acreditou, quando ninguém mais acreditava. Nem sua ex-esposa, especialmente ela. Tom amargo. Camila queria que eu desistisse, vendesse, pegasse emprego corporativo seguro. E quando você recusou? Ela traiu. Com meu sócio, homem que ajudei a construir carreira. Valentina tocou a mão dele sobre mesa, instintivo.
Lamento. Foi há 3 anos. Superei. Superou? Ela inclinou cabeça. Ou apenas enterrou. Olhos dele encontraram os dela. Por que você faz isso? Faço o quê? Me provoca. Testa. Joga. Eu não... Valentina. Ele virou mão, segurando a dela, sem pensar. Eu não sou idiota, sei o que você faz. As roupas, os olhares, os toques acidentais. Eu vejo. Ela não recuou, não negou. E, se você vê, por que não faz nada? Porque seria errado. Por quê? Você tem 24 anos e você 35, 11 anos. E daí? Eu sou seu mentor, posição de poder, antiético. E você prometeu ao meu pai. Ela completou. Eu sei. Soltou mão dele. Recostou. Mas você sabe o que eu acho, Eduardo? O quê? Que você usa a ética como desculpa, para não sentir, para não arriscar, para não viver. As palavras acertaram, porque tinha verdade nelas. Eu não tenho medo de sentir, ele disse, defensivo. Não? Ela se inclinou. Então sente. O que você sente por mim? Agora, nesse momento. O ar ficou denso. Valentina, diz, honestamente, o que você sente? Eduardo a encarou, viu desafio, mas também vulnerabilidade. Atração, admitiu finalmente. Eu sinto atração, forte, inconveniente e completamente inapropriada. Ela soltou respiração que não sabia estar segurando. Finalmente, honestidade. Mas não muda nada. Ele continuou. Porque sentir não significa agir. E eu não vou agir. Por que não? Porque eu prometi. Voz dele subiu levemente. Prometi cuidar de você. Proteger. Ensinar. Não seduzir. E se eu te seduzir? O desafio estava lançado. Não vai acontecer. Não. Sorriso provocador voltou. Quer apostar? Valentina, 1 ano, Eduardo. Você prometeu 1 ano. Ela se levantou, jogou o guardanapo na mesa. Vamos ver quanto tempo sua ética aguenta. E saiu, deixando Eduardo ali, sozinho, com conta, com vinho pela metade e com certeza aterrorizante. Estava perdendo o controle e pior, parte dele queria perder. 2 semanas depois, viagem de negócios, São Paulo, reunião importante com investidores, Eduardo e Valentina, 2 dias. Voo foi tenso, ela lendo relatórios, séria, profissional. Ele fingindo não reparar na forma como ela mordia lábio inferior quando concentrada. Chegaram ao hotel. Luxuoso, vista panorâmica, check-in. Reservamos suítes 1504 e 1506. Senhor e senhora. Recepcionista disse. Não somos... Valentina começou. Casados, sabemos, mas suítes são conjugadas. Pedido especial do Departamento de Viagens Corporativas. Conjugadas. Claro, subiram em silêncio. Corredores elegantes. Portas lado a lado. Boa noite, Valentina. Reunião amanhã às 9. 9, eu sei. Ela abriu porta, parou. Eduardo? Sim? Obrigada. Por hoje, pela paciência. É meu trabalho. Não, é mais que isso. Olhos dela suavizaram. Você acredita em mim, mesmo quando eu não acredito. Você é mais capaz do que pensa. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Portas fecharam. Eduardo entrou, jogou maleta no sofá. Banho, trocar, tentar dormir. 00:30. Batida na porta. Ele abriu. Valentina, roupão do hotel, cabelo molhado. Sem maquiagem. Linda. Naturalmente linda. Eu não consigo dormir. Ela disse, voz pequena. Nervosa. Para amanhã. Vai dar certo. Você tem certeza? Absoluta. Você estudou, preparou, vai arrasar. Ela sorriu. Pequeno, genuíno. Posso ficar aqui? Só um pouco. Até me acalmar. Ele deveria dizer não. Entra. Erro. Sabia que era erro. Ela entrou. Sentou no sofá. Ele manteve distância. Poltrona. Me conta algo. Ela pediu. Algo que ninguém sabe. Por quê? Porque eu quero te conhecer. O Eduardo.
Não o CEO, não o mentor. Você. Ele hesitou. Depois, eu queria ser arquiteto, não empresário. Sério? Sério. Adorava desenhar, criar. Mas pai faliu quando tinha 16. Família perdeu tudo. Então, prioridades mudaram. Você ainda desenha? Não, não há tempo. Deveria. Ela se levantou, aproximou, sentou no braço da poltrona dele. Perto. Vida não pode ser só trabalho, Eduardo. Valentina, o que você está fazendo? Nada. Inocente. Só conversando. Mas mão dela tocou o ombro dele. Leve. Você é tenso. Muito tenso. Dedos dela pressionaram levemente. Valentina, relaxa. Ela massageou. Suave. Profissional demais para ser inocente. Eduardo fechou olhos, tentando não reagir, falhando miseravelmente. Melhor, ela sussurrou perto do ouvido. Você precisa ir. Por quê? Porque se você ficar... Voz dele saiu rouca. Eu vou fazer algo que vamos nos arrepender. Tá, quem disse que eu vou me arrepender? Ela deslizou, ficou na frente dele, joelhos tocando os dele. Eduardo, mãos dela no rosto dele. Me beija. Não posso. Por favor. Valentina. Ele se levantou, abruptamente. Sai, agora. Ela ficou parada, surpresa. Depois, magoada. Tudo bem. Voz dela saiu quebrada. Desculpa. Desculpa. Foi até porta. Parou. Eu não estava jogando. Dessa vez, era real. E saiu. Eduardo encostou na porta depois que ela fechou. Respiração irregular. Corpo tenso. Desejando. Merda, merda, merda. Porque quase tinha cedido. Quase tinha quebrado promessa. E pior, parte dele queria voltar atrás, puxá-la de volta e não parar. E naquela noite, separados por parede fina, Eduardo e Valentina ficaram acordados. Ele lutando contra desejo que consumia. Ela percebendo algo crucial. Não era só atração. Era mais. Muito mais. E quando cruzassem aquela linha, não haveria volta. Para nenhum dos dois. Manhã seguinte, 9 em ponto. Sala de reunião, investidores, conselho. Valentina apresentou. E foi perfeita. Números, estratégia, visão. Tudo que Eduardo ensinou. Mas ela tinha talento natural, instinto que não se ensina. Investidores aplaudiram, literalmente. Senhorita Costa, impressionante. Seu pai ficaria orgulhoso. Valentina sorriu. Olhou para Eduardo. Ele acenou. Pequeno. Orgulhoso. Depois da reunião, corredor do hotel. Você arrasou, Eduardo disse, sorrindo genuinamente. Eu arrasei. Ela pulou. Literalmente pulou. Eu consegui, abraçou ele. Impulso puro. Eduardo retribuiu, sem pensar. E quando ela se afastou? Não se afastou completamente. Ficaram assim, centímetros. Respirações misturando. Eduardo. Ela sussurrou. Valentina, não. Por favor, só uma vez, preciso saber. Saber o quê? Se é real, o que eu sinto, o que você sente. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Se eu te beijar, não vou conseguir parar. Então não para. E ele cedeu. Finalmente cedeu. Capturou boca dela com fome acumulada de semanas. Ela retribuiu com mesma intensidade. Mãos no cabelo dele, puxando. Ele a pressionou contra a parede, corpo colado, eliminando qualquer espaço. Beijo aprofundou, línguas dançando, explorando. Mão dele deslizou pela cintura dela, subindo devagar. Ela gemeu baixo. Som que o enlouqueceu. Separaram, ofegantes, olhando um pro outro. Merda! Ele passou mão pelo cabelo. Merda, merda, merda. Eduardo, isso foi erro. Não foi... Já foi, voz dele ecoou. Valentina, eu prometi ao seu pai cuidar de você. Não isso. E se eu quiser isso? Não importa o que você quer. Ele estava perdendo o controle. Importa o que é certo. Certo segundo quem?
Ela explodiu também. Segundo sua ética impossível? Segundo promessa que meu pai te forçou? Ele não me forçou. Forçou sim. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Ele te prendeu. Me prendeu. Nessa situação impossível onde a gente se quer, mas não pode ter. Valentina, eu me apaixonei por você. E não foi por causa de mentor. Foi por você, Eduardo, homem que acredita em mim, que me desafia, que me faz querer ser melhor. Silêncio. Eduardo ficou parado, processando. Diz algo. Ela implorou. Qualquer coisa. Voz dele falhou. Eu não posso. Nós não podemos. O conselho. Se descobrirem, eles vão usar contra você. Vão dizer que eu manipulei, que aproveitei. Eu não me importo, mas eu me importo. Ele segurou os ombros dela. Valentina, você tem 24 anos, vida inteira pela frente. Não pode jogar tudo fora por você? Ela completou amarga. Pode falar. Eu não valho o risco. É isso? Não, você vale tudo. É por isso que... Ele soltou. Recuou. É por isso que não posso. Você merece melhor. Alguém sem bagagem. Sem promessas impossíveis. Sem... Eu não quero melhor. Ela tocou o rosto dele. Eu quero você. Valentina, para. Me beija de novo. Ela desafiou. Beija e me diz que não sente nada. Mas não conseguiu mentir. Beijou ela de novo. Dessa vez mais profundo. Mais desesperado. Como se fosse a última vez. Porque parte dele sabia. Talvez fosse. Voo de volta foi silêncio absoluto. Eduardo olhando pela janela. Valentina fingindo ler. Mas ambos sentindo. Peso do que tinha acontecido. E medo do que vinha. Chegaram São Paulo, aeroporto, carros separados. Eduardo? Ela tentou. Não. A gente precisa de espaço. Para pensar. Espaço não vai mudar o que eu sinto. Mas pode mudar o que fazemos com isso. Ela acenou. Pequeno. Magoada. E foram embora. Separados. Dias seguintes foram tortura. Reuniões profissionais. Frias. Distantes. Eduardo evitava olhar para ela. Valentina evitava falar além do necessário. Até que quarta-feira, conselho convocou reunião emergencial. Eduardo não foi convidado. Estranho. Valentina entrou sozinha. Sala cheia. Diretores. Acionistas. Presidente do conselho começou. Senhorita Costa, chegou ao nosso conhecimento que você e Sr. Martinez têm relacionamento inadequado. O estômago dela afundou. O quê? Fotos. Hotel em São Paulo. Vocês dois. Corredor. Bastante íntimos. Deslizou o envelope. Ela abriu. Fotos deles. Beijando. Contra a parede. Mão dele na cintura dela. Isso é... Ela tentou. Escândalo. Diretor cortou. CEO inexperiente seduzida por mentor mais velho. Mídia vai adorar. Não foi assim. Não importa como foi, importa como parece. Presidente se levantou. Senhorita Costa, conselho decidiu. Você não tem capacidade emocional nem profissional para comandar esta empresa. Pedimos sua renúncia. Voluntária, hoje. Vocês não podem? Podemos, cláusula de conduta. Relacionamento com consultor contratado pela empresa é conflito de interesse. Motivo válido para remoção. Mas eu não... Renuncia. Ele bateu mão na mesa. Ou forçamos saída. E processamos Eduardo Martinez por abuso de posição. O mundo dela parou. Vocês não podem fazer isso com ele. Podemos, e vamos, a menos que você renuncie, agora, e termine qualquer relação com ele. Valentina olhou ao redor, rostos duros, implacáveis. Armadilha perfeita. Se ficasse, destruíam Eduardo. Se saísse, perdia tudo. Voz dela quebrou. Preciso falar com ele. Não. Decisão é sua. Ele nem sabe dessa reunião. E não vai saber, a menos que você conte. Lágrimas desceram, porque tinha a escolha impossível. Amor ou sobrevivência. Eduardo ou empresa do pai. Quanto tempo eu tenho?
Final do dia. Resposta: ou iniciamos processo contra ambos. Ela saiu dali tremendo e soube o que tinha que fazer, mesmo que destruísse ela no processo. 5 da tarde, escritório de Eduardo. Valentina entrou sem bater. Ele olhou para cima. Viu a expressão dela. O que aconteceu? Eu preciso terminar mentoria. Hoje. O quê? Por quê? Porque eu não aguento mais. Mentira que ela ensaiou. Eduardo, isso, tá me destruindo. Valentina, eu me apaixonei por você. Você deixou claro que não pode retribuir. Então, eu preciso de distância para seguir em frente. Mas você só tem 6 meses. Precisa de mais 6 para completar ano. Vou contratar outro mentor. Alguém que não complique. Eduardo se levantou, aproximou. Isso é sobre São Paulo? Sobre o beijo? É sobre tudo. Ela explodiu. Lágrimas reais agora. Eduardo, eu não posso trabalhar com você e te amar ao mesmo tempo, não consigo. Então a gente resolve. Como? Ela o encarou. Como a gente resolve? Você nunca vai ceder. Sua ética, sua promessa, seu medo. As palavras acertaram. Eu não tenho medo. Tem sim. Ela tocou o peito dele. Você tem medo de sentir, de arriscar, de ser feliz de novo, porque sua ex te traiu e agora você vive nessa prisão que criou. Não é sobre minha ex. Então é sobre o quê? Voz dela quebrou completamente. Por que você não luta por mim? Por nós? Silêncio. Eduardo queria dizer. Queria confessar que sentia o mesmo, que a amava, que queria tentar. Mas palavras não saíram. É isso, Valentina disse vendo o silêncio dele. Você não vai lutar. Então eu paro de lutar também. Pegou bolsa. Valentina, espera. Não. Ela parou na porta, sem virar. Foi bom te conhecer, aprender contigo. Mas acabou. Valentina, por favor. Adeus, Eduardo. E saiu. Batendo porta. Eduardo ficou ali, sozinho. Respiração irregular, mãos tremendo, porque tinha deixado ela ir. A única mulher que o fez sentir vivo em anos. Por quê? Por promessa ao homem morto? Ou por medo? Medo de que se entregasse, ela o deixasse também, como todos deixaram. Afundou na cadeira e, pela primeira vez em 3 anos, Eduardo Martinez chorou. Mas o que Eduardo não sabia é que Valentina não tinha escolha. Conselho a tinha encurralado, ela ou ele, e ela tinha escolhido protegê-lo, mesmo que significasse perder tudo. Porque é isso que amor faz, sacrifica, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Semana seguinte foi inferno. Eduardo tentou ligar, mensagens, e-mails. Valentina bloqueou tudo. Até que sexta-feira, a assistente dele entrou correndo. Senhor Martinez, viu as notícias? Que notícias? Ela mostrou o tablet. Manchete. Herdeira Costa renuncia após escândalo com mentor. Foto deles. Hotel. Beijando. Matéria continuava. Valentina Costa, 24, renunciou ontem como CEO da Costa Enterprises após relacionamento inadequado com Eduardo Martinez, 35, mentor contratado pelo pai. Conselho assumiu o controle. Eduardo leu 2 vezes. Ela renunciou? Ontem... Você não sabia? Ele pegou o celular, ligou para ela. Caixa postal. Ligou para o presidente do conselho. Alô? O que vocês fizeram? Senhor Martinez, calma, calma. Vocês forçaram ela a renunciar. Nós demos escolha, ela escolheu sair. Que escolha? Ameaçar processar a mim? Silêncio do outro lado. Como você... Presidente começou. Eu sei. Eduardo estava fora de si. Sei de tudo. E isso é extorsão. É proteção da empresa. Relacionamento dela comprometia... Ela estava fazendo trabalho incrível. Em 6 meses, transformou aquela empresa. Não muda o fato. Eduardo desligou, furioso. Pegou chaves, foi até apartamento dela. Bateu, insistentemente. Ela abriu, olhos inchados, tinha chorado. Eduardo, vai embora. Ele entrou,
sem pedir licença. Por que você não me contou? Contar o quê? Que o conselho te ameaçou, que te forçaram. Ela fechou olhos. Como você descobriu? Não importa. Por que, Valentina? Por que você não lutou? Porque eles iam destruir você. Ela explodiu. Iam processar, arruinar sua reputação. Tudo que você construiu. E você achou que eu me importaria com isso mais do que com você? Você deveria. É sua vida, seu trabalho. E você é... Voz dele quebrou. Você é tudo. Lágrimas encheram olhos dela. Não diz isso. Por que não? É verdade. Ele a puxou, mãos no rosto dela. Valentina, eu fui covarde. Usei ética como desculpa, promessa como escudo. Mas a verdade, eu tinha medo de sentir, de arriscar, de te amar e te perder. Eduardo, mas te perdi mesmo assim. Ele encostou testa na dela. Porque fui idiota. E agora eu não sei como consertar. Você não pode. Ela sussurrou. Eu renunciei. Perdi a empresa. Perdi tudo. Não tudo. Ele segurou mãos dela. Você não me perdeu. Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. Mas o conselho... Que se dane o conselho. Ele a beijou. Suave. Promessa. Valentina Costa, eu te amo. E vou provar. Para você. Para eles. Para todo mundo. Como? Confia em mim. Só confia. Pela primeira vez em semanas. Ela sorriu. Segunda-feira. Eduardo marcou reunião. Com o advogado. Quero processar conselho da Costa Enterprises. Por extorsão. Advogado piscou. Extorsão? Forçaram Valentina a renunciar sob ameaça de me processar falsamente. Você tem provas? Tenho testemunha. Ela vai depor. Mesmo assim, processo vai ser longo, público. Sua reputação... Não me importo. Eduardo disse firme. Eles tiraram dela algo que era dela por direito. Vou devolver. Eduardo. Advogado hesitou. Você ama essa garota? Amo. Mais do que achei possível. Então faz diferente. Como? Compra as ações. Eduardo parou. Comprar? Conselho assumiu o controle. Mas não são donos. Ações ainda são de Valentina tecnicamente. Até eles venderem. Se você comprar, devolve para ela. Quanto custaria? Advogado fez cálculos rápidos. 500 milhões. Talvez 600. Eduardo tinha 300 líquidos. Precisaria vender participação em outras empresas, arriscar tudo. Faz, ele disse sem hesitar. Tem certeza? É tudo que você tem. Eu sei. Mas ela vale. Sorriu pequeno. Ela sempre valeu mais. 3 meses depois, Assembleia Extraordinária. Costa Enterprises, sala cheia, conselho, acionistas, mídia e Valentina, convidada especial. Sem saber por quê. Presidente abriu. Hoje anunciamos venda de 80% das ações da Costa Enterprises para... Pausa dramática. Eduardo Martinez. Silêncio. Depois burburinho. Valentina olhou ao redor. Confusa. Eduardo entrou. Terno impecável. Confiante. Sentou. Encarou o conselho. Como novo acionista majoritário, ele começou. Tenho algumas mudanças. Presidente tentou interromper. Eduardo continuou. Primeira, remoção imediata de todos os membros do conselho atual, por conduta antiética. Você não pode... Posso. Tenho 80%. Vocês têm 20%. Maioria venceu. Silêncio chocado. Segunda mudança. Nova CEO. Efetiva imediatamente. Olhou para Valentina. Valentina Costa. Aceita retornar como CEO da empresa do seu pai? Ela estava em choque. Eduardo, você comprou... Comprei. Tudo que tinha. E mais um pouco que não tinha. Sorriu. Mas vale cada centavo. Por quê? Lágrimas descendo. Ele se levantou. Foi até ela. Na frente de todos. Porque eu te amo. E porque você merece. Não como favor. Não como caridade. Mas como direito. Isso é seu. Sempre foi. Mas você arriscou tudo.
Não arrisquei nada. Ele tocou o rosto dela. Investi na pessoa mais incrível que conheci. E em nós. Eduardo. Voz dela quebrou. Aceita? Ele perguntou. Ser CEO de novo? E puxou caixinha pequena do bolso. Aceita casar comigo? Ele abriu. Anel. Simples. Perfeito. Eu sei que é cedo. Sei que é complicado. Mas eu te amo. E não quero esperar mais. Não quero viver com medo. Quero viver contigo. Sim. Ela nem hesitou. Sim para tudo. Ele colocou o anel. A puxou para o beijo. Sala explodiu em aplausos. Alguns. Outros em protestos. Mas Eduardo e Valentina não ligaram. Porque tinham um ao outro. E resto era detalhe. E naquele dia, Valentina Costa recuperou a empresa. Eduardo Martinez recuperou coragem. E ambos descobriram que amor vale qualquer risco, qualquer sacrifício, qualquer promessa quebrada. Porque no final, única promessa que importa é aquela que fazemos a quem amamos. Ficar. Sempre. Até um ano depois, casamento pequeno, jardim da casa que compraram juntos. Valentina entrava, vestido branco simples, cabelo solto com flores. Eduardo esperava, terno azul marinho, olhos marejados. Quando ela chegou perto dele, oi, ela sussurrou. Oi. Ele sorriu através das lágrimas. Cerimônia foi íntima, celebrante amigo, votos escritos por eles. Valentina começou. Eduardo Martinez, você me ensinou que força não é nunca cair, é levantar sempre. Me ensinou que amor não é fraqueza, é coragem. E me ensinou, voz dela quebrou, que nunca é tarde para recomeçar. Eu te amo. E prometo te amar, todo dia, nas dúvidas, nos medos, nas vitórias, para sempre. Eduardo mal conseguiu falar. Valentina, você entrou na minha vida como furacão. Destruiu muros que construí. Me fez sentir quando eu queria apenas existir. E me mostrou que viver de verdade, só acontece quando arriscamos. Eu te amo. Sempre amei. Desde aquele primeiro dia que você entrou no meu escritório e ele riu chorando. E virou meu mundo de cabeça para baixo. Obrigado por não desistir. De mim, de nós. Trocaram alianças. Pode beijar a noiva. Beijaram sob aplausos. E foi perfeito. Completamente perfeito. 2 anos depois, escritório da Costa Enterprises, agora comandado por Valentina. Eduardo entrou. Terno, café na mão. CEO Costa. Trouxe seu café. Ela olhou para cima, sorrindo. Obrigada, Sr. Martinez. Ele contornou mesa. Beijou ela. Como está o projeto novo? Aprovado. Investidores adoraram. Claro que adoraram. Você é brilhante. Aprendi com o melhor. Mentira. Você sempre foi brilhante. Eu só te mostrei. Ela o puxou para o colo dela. Ei, tenho novidade. Boa ou ruim? Depende. Ela pegou algo da gaveta. Teste de gravidez. Positivo. Eduardo olhou. Processou. Olhou de novo. Nós... Sim. 8 semanas. Valentina. Ele a ergueu, girando. Nós vamos ter um bebê. Vamos! Ela riu. Você tá feliz? Feliz? Eu tô... Não tinha palavras, então apenas beijou ela. Longo, profundo, cheio de promessa. Eu te amo. Ele disse contra lábios dela. Eu também te amo. E naquele momento, tudo fez sentido. A luta, a dor, o risco. Valeu. Cada segundo valeu, porque trouxe eles ali, juntos, completos, finalmente, em casa. Eduardo aprendeu que ética tem limite, que algumas regras existem para ser quebradas, quando o amor verdadeiro está em jogo. Valentina aprendeu que força não é nunca precisar de ninguém. É ter coragem de precisar, de amar, de arriscar. E ambos aprenderam. Que idade não importa, posição não importa, promessas passadas não importam. O que importa é a escolha, diária, consciente, de amar, mesmo quando difícil, especialmente quando difícil, porque no final,
Amor não é sobre nunca cair, é sobre levantar juntos e reconstruir, sempre juntos. Se você chegou até aqui e se emocionou com Eduardo e Valentina, deixa seu like e comenta. Qual cena tocou seu coração? O beijo no hotel, a assembleia, o pedido? E se inscreve no canal para mais histórias de amor impossível. Próximo vídeo em breve, não perca. E lembra, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para ser feliz. Até a próxima.